Sejam bem-vindas e bem-vindos às entrevistas na íntegra do podcast 20%, uma série sobre a participação das mulheres no IPEA, produzido pela AFIPEA por Direitos, Democracia e Diversidade. Você pode escutar esta e outras entrevistas comandadas pelo comunicólogo Igor Rodrigues em nosso canal do YouTube ou em outras plataformas de áudio. A convidada dessa entrevista é a servidora aposentada Marina Neri, que atuou como assessora especializada no órgão. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast 20%, o projeto da FIPEA, que busca trazer força às narrativas femininas no Instituto. A entrevistada de hoje é a Marina Neri, assessora especializada aposentada do IPEA, que adentrou ao órgão em 2005. Marina Neri, a FIPEA agradece pela sua disponibilidade de participar do projeto e, para começar a nossa entrevista, nós queremos que você conte um pouco de como foi a sua história de quando você chegou ao IPEA. E se nesse início de carreira, já de cara entrando na nossa temática, você como mulher, como você se sentiu ao ingressar no instituto como IPEA? Eu agradeço vocês por me convidarem. Quando eu assumi no IPEA, eu sou carioca, né? Primeiro eu entreguei meus documentos no Rio de Janeiro, fui muito bem recebida pelo pessoal do RH, que mandou meus documentos para Brasília e fui tomar posse em Brasília. Fiquei 3 anos e meio em Brasília. Nunca senti, nem em Brasília nem no Rio, uma diferenciação de tratamento por ser mulher, exatamente. As pessoas te respeitam mais pelo seu conhecimento. Se você tem a competência necessária para fazer a sua função e conseguir lidar com as pessoas que também têm muito conhecimento no IPE, porque as pessoas do IPE têm muito conhecimento. Então, foi isso que aconteceu. Os primeiros 3 anos, eu estava lá com uma colega, o departamento de comunicação do IPEA não existia exatamente. Tinha antes pessoas terceirizadas, não existiam funcionários públicos na área de comunicação, e aí nós fomos para lá, para essa parte, organizar a internet, a intranet, e aí depois disso também vieram pessoas de fora para estar à frente desse projeto, e normalmente, como eu lhe falei, desde o início nós fomos muito respeitadas. O nosso chefe inicial era Murilo Lobo, tinha um grande respeito pela gente, uma pessoa boníssima, deixava participar de todas as discussões e decisões, nos chamava para todas as reuniões. Então, nós não nos sentimos alijadas em nenhum momento de qualquer processo. Considerando que a comunicação ela é um campo de contato, que é uma profissão que necessariamente nós precisamos ter o contato com outras pessoas, ter um retorno pessoal e também ter um diálogo, é muito interessante perceber esse respeito em relação ao seu cargo foi respeitado. Você teve a liberdade para conseguir exercê-lo. Então, a gente pode entrar um pouco mais, não somente na sua história, mas do seu fluxo de trabalho. Como era o seu fluxo de trabalho, como era o seu programa de trabalho, se ele era pré-definido ou se a comunicação por ser tocada por servidores e por terceirizados, como que isso era escolhido? Eu passei muitos anos no IPE, né? Foram 15 anos, tanto em Brasília quanto no Rio. O fluxo de trabalho, ele muda um pouquinho de acordo com a chefia. Mais pela personalidade da chefia, pela personalidade não só da chefia, do tipo de governo, da verba que se tem, de uma série de coisas, da equipe que a gente conseguiu formar naquele governo, se é uma equipe grande, se é uma equipe pequena, se já conseguimos alcançar mais coisa, se tem mais trabalho, menos trabalho. Então, isso varia um pouco nesse sentido, sendo que a equipe de comunicação, por natureza, tem a tendência de querer fazer um trabalho muito bem feito, porque é da natureza das pessoas de comunicação tentarem dar o máximo de si. Então, geralmente, quando a gente consegue. A gente começou com 2 pessoas. Quando chegava um novo chefe, a gente pedia mais. E aí chegavam mais pessoas, a gente pedia terceirizados, pedia funcionários. Eu mesma, quando me aposentei, eu pedi para contratarem gente. Mesmo quando eu saí, eu pensei, temos que deixar esse departamento funcionando direito, mas é muito mais um fluxo de trabalho de acordo com que os técnicos se organizam também e nos demandam, e dessa interação do departamento de comunicação com os técnicos, com a diretoria, é mais o fluxo de trabalho do IPE. Quando o IPE está funcionando com um fluxo de trabalho mais
mais orgânico, a comunicação também funciona melhor. É a mesma coisa. Para além da sua atuação, PEA, no seu exercício de assessora, você teve grande impacto na sua atuação na FIPEA. Você fazia parte de um coletivo de mulheres. Da onde surgiu essa sua vontade de fazer essa atuação em prol da diversidade? Eu sou jornalista por formação, todo jornalista é um idealista. Então, na verdade, se procura sempre o melhor para toda a sociedade, né? E uma sociedade que funciona, ela é uma sociedade diversa e que a diversidade seja respeitada. Então, sempre eu quis que todos os funcionários tivessem seus direitos respeitados, que o lazer fosse o melhor possível, que tudo ocorresse da melhor maneira que se conseguisse, né? E isso só se consegue quando o coletivo se une, né? É isso. Eu lembro de um vídeo que você participou, que você teve uma fala muito forte em relação à crítica das vestimentas das mulheres. Na época, você estava falando sobre usar bermudas no trabalho e sua voz ela foi bem embatível em relação a essa narrativa, o que é algo muito interessante de ser falado. Quando você entrou em 2005, nessa atuação de 15 anos, como você percebia a inclusão, de mulheres no Instituto? E também queria saber se você observou o crescimento do número de servidoras e como era essa interação entre as servidoras, como o Instituto lidava com esse organizacional das servidoras no corpo de trabalho do órgão. Eu reparei que durante mais tempo houve um aumento do número de mulheres, porque mais mulheres passaram em concursos. Também mais mulheres assumiram cargos de liderança, porque elas tinham um número maior. Então, elas tinham um pouco mais de voz por essa condição. Também tinham uma formação mais rica, porque à medida que foi passando o tempo, as pessoas que entram em concurso são melhores formadas, e isso independentemente de serem mulheres ou homens. Então, como entram mais mulheres bem formadas, elas conseguem alcançar algum cargo de chefia. Não vejo nenhuma resistência no IPEA a isso. Geralmente se decide por um cargo se a pessoa realmente é competente para aquilo, o que é difícil de encontrar por aí, até numa empresa normal, vamos dizer assim. Já trabalhei em muitas empresas e às vezes é bem complicado você ascender para a posição de chefia. Eu já tive muitas chefes mulheres, mesmo terceirizadas no IPEA. Contratações funcionam de acordo com a demanda, assim. Também às vezes muda a presidência, às vezes o cargo de assessor-chefe de comunicação no governo inteiro é uma coisa que geralmente é de confiança. Então, muitas vezes o presidente ou a presidenta ou diretoria vai procurar alguém de alta competência e de confiança. Então, à medida que eles tentam isso, eles vão procurar no mercado, geralmente vão procurar no mercado, ou no mercado, ou indicações. Eu vi várias vezes eles procurando no mercado indicações. Às vezes nem conheciam a pessoa, mas foram procurar indicações de pessoas competentes, de pessoas que tinham excelência no seu trabalho. Certo. Então, você conseguiu observar pelas suas falas que ocorreram mudanças estruturais no perfil das servidoras, sejam elas mais capacitadas, né? E dessa forma, pela sua fala, a gente observa que é uma melhoria mais generalista mesmo, né? Ao passar dos anos, as pessoas que adentram aos órgãos são mais capacitadas. O IPEA com o Instituto, você também observa essas mudanças estruturais em relação a gênero e diversidade? Sim, na verdade, nunca vi nenhum problema com relação à diversidade. Não sei se as pessoas concordam comigo, mas não vi nenhum tipo de preconceito no IPEA. Acho que é uma coisa que não é comum. Pode ser que algum bastidor exista e que eu não saiba, mas
como instituição, o IPEA não é uma instituição que não pratique o respeito à diversidade e ao gênero. Certo. Nós agora temos dois segmentos do bate-papo que eles são segmentos mais sensíveis. Eu vou te perguntar se você sente conforto em responder as perguntas e você sinaliza que aí qualquer coisa a gente corta na edição. A primeira seria se você já passou alguma situação de desconforto por ser mulher no exercício do seu trabalho no instituto. Não, nunca passei nenhum desconforto no Instituto por ser mulher, mas eu imagino também que ao longo dos anos eu já fui aprendendo a me fazer respeitar também. Mas eu acho que nunca passei por isso. Não existe muito isso no IPEA. Pode ser que exista fora do IPEA, entre funcionários do IPEA, fora do IPEA, mas não como instituição. E no seu exercício de assessoria, você já sentiu algum desconforto? Você estando ligada a uma instituição de respeito como IPEA, ao você exercer o seu trabalho, você tinha esse respeito mútuo, independente de você ser mulher? Sim, normalmente, não só de homens como de mulheres, eu sentia muito respeito ao fato de ser mulher, principalmente ser uma mulher que tem um conhecimento na minha profissão. Então, você não observou resistências. Não, O outro segmento seria em relação a licenças de trabalho. Você é mãe? eu sou mãe de um filho de 23 anos e uma adolescente de 15 agora. Você teve alguma dificuldade em tirar a sua licença de trabalho de maternidade? Não, não tive não, mas quando eu fui tirar a primeira licença, ainda estava começando essa história de licença de 6 meses e ainda não se sabia muito que eram licença de 6 meses. Aí teve que se consultar algumas legislações para saber se isso valia para o serviço público também. E aí, mas foi outorgado. Quando aí já não precisou nenhuma consulta. Ótimo. Você sente que a sua trajetória de maternidade, ela teve algum impacto na sua trajetória profissional? Não sinto, não. Não sinto nem que tenha me prejudicado profissionalmente. Agora, eu, enquanto estava em licença maternidade, eu procurava ter contato ainda com o IPEA, porque eu deixei um estagiário no meu lugar, porque ainda não tinha vindo uma outra pessoa. Aliás, não tinha outra pessoa no Rio de Janeiro, um funcionário público no Rio de Janeiro. Só tinha um estagiário para me substituir. E por uma questão de solidariedade, eu às vezes recebia alguns telefonemas dele e orientavam um pouco, nada demais. A comunicação, ela sempre é uma área muito volátil. Nas suas falas, algo que eu achei muito interessante é sobre você saber se portar de uma maneira a ser respeitada. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa postura do lado de comunicação, como era construído, como que você analisava o ambiente para que você tivesse o seu respeito sendo exercido no seu trabalho. Isso eu aprendi, na verdade, muito tempo antes do próprio exercício da profissão como repórter, né, como assessora de imprensa. Então, quando eu cheguei no IPEA, eu já sabia fazê-lo. Embora, quando eu tenha chegado, os dirigentes do IPEA me alertaram para isso, de me fazer respeitar. Quer dizer, eu achei interessante isso, porque eles não me jogaram na cova dos leões, por exemplo. Me explicaram como me fazer respeitar dentro do IPEA. O que que era importante para isso. Mas para se fazer respeitar, você tem que estar preparado. Você tem que estudar, você tem que se informar. E se você não sabe alguma coisa, tem que perguntar. Vários técnicos me auxiliaram em coisas que eu não sabia, mas eu humildemente perguntava antes de fazer alguma coisa, perguntava àqueles que estavam dispostos a me orientar. Então, quando eu ia fazer alguma coisa, eu já estava preparada para o que eu ia fazer. Eu não saía fazendo da minha cabeça. Então, se existia algum conceito de economia que eu não dominava, eu ia procurar saber o que era aquilo antes de usar esse conceito de economia ou conceito de sociologia, o que fosse, ou medicina, qualquer outra área que não é a minha, para não fazer nenhuma besteira. Porque, na verdade, o que deixa as pessoas chateadas é
não terem o seu trabalho respeitado. E dá para entender isso. Então, para se fazer respeitada, você tem que estar preparada. Eu acho que é isso. O problema é que, infelizmente, o comunicador ele não tem o tempo para se preparar, para se qualificar. Eu já vim qualificada quando eu entrei no IPEA, porque eu já tinha muitos anos de profissão. Isso também é o seguinte, quando eu fiz o concurso, uma das exigências era que se tivesse não só ou mestrado ou doutorado ou muitos anos de profissão. Eles souberam identificar a pessoa para poder entrar no IPEA. Bem interessante essa escolha da É, capacidade de trabalho da servidora, né, esperada, ou servidor esperado e para o cargo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a atuação do coletivo de mulheres, algumas conquistas, como que ele funciona, como que ele foi evoluindo desde a criação até os tempos atuais que você continua atuante. ele começou com pouca gente, tem agora mais gente. Eu acho ele bem atuante, está sempre procurando fazer alguma coisa. Eu atuo um pouco menos, porque estou aposentada. As meninas que estão na ativa atuam muito mais, mas sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa que alguém está apresentando para ser discutido, para ser feito, para se debater, para se fazer, para se auxiliar. E nele estão contidas as mulheres atuantes do IPEA, que praticamente são todas. Na verdade. Então, eu acho que é muito importante ter isso, porque na condição de homens, os técnicos do sexo masculino, eles naturalmente não pensam pela ótica do sexo feminino. Então, elas estão lá para deixar esse olhar, essa voz, esse lugar de fala feminino. É muito importante ter o lugar de fala feminino, ainda mais considerando o número ainda baixo das servidoras, né? A gente esperava que o número fosse crescer nesse último concurso e não teve um crescimento tão grande, né? Tão significativo. Para a gente encaminhar para a conclusão do nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco, de uma maneira mais ampla, considerando que você entrou no instituto já tendo a sua vivência, a sua carreira, como você acha que o fato de você ser mulher influenciou na sua trajetória profissional? E aqui eu acho que você pode ser mais ampla, falar da área, dos trabalhos que você já teve e de como foi a sua construção como a Marina Neri profissional até entrar no instituto e pós-instituto também, de uma maneira mais ampla. Ser mulher ajuda no sentido de que você tem um olhar mais maternal, na verdade, mesmo quando você não é mãe, porque você está acostumada a ter o cuidado, a cuidar dos outros. É lhe ensinado desde pequena a cuidar dos outros. Então, esse olhar de cuidado é geralmente feminino. Os homens vão aprender isso mais tarde, em geral, não quando são pequenos. Depois é que eles vão aprender. Estou falando isso de uma maneira geral, de uma maneira estatística. Mas eu sempre fui uma pessoa que procurei fazer tudo que um homem poderia fazer. Então, eu busquei isso. Minha filha busca isso. É da nossa natureza. E eu acho que é por isso que eu várias vezes fiz coisas que uma mulher não faria. Várias vezes estive em lugar que mulheres não estariam. Eu já entrei, por exemplo, no Quarupi, que era o festival indígena, na época em que as mulheres indígenas não poderiam assistir o Quarupi. E eles me deixaram assistir sendo mulher. O cacique deixou assistir. Eu já fui há muitos anos no Centro de Instrução de Guerra na Selva, no Amazonas, sendo uma mulher pequena, de 1,5 m. Então, quer dizer, já fiz coisas que não se espera de uma mulher, né? Na verdade, muitas vezes as pessoas olhavam para mim com aquele olhar, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir porque ela é pequena, porque ela é mulher e tem como característica uma personalidade, no geral, mais doce, a não ser que eu esteja querendo criticar alguma coisa. Mas, no geral, eu sou mais doce. Então, o mundo não é muito favorável às mulheres, mas
na medida em que você esquece isso, você tira isso da sua mente, você consegue entrar em qualquer lugar. As mulheres que conseguem essa abertura nas suas profissões, sejam elas atletas, motorista de caminhão, seja o que for, é porque elas esqueceram que elas são mulheres. Elas pensam que elas são um indivíduo. E como indivíduo, elas têm direito a fazer qualquer coisa. Nossa, que fala forte. Eu achei uma fala muito forte, porque na área da comunicação a gente vê toda uma questão social que é colocada nas jornalistas, uma questão estética, uma questão visual, uma questão de como se portar, de como falar, e é uma coisa que geralmente é ligada à submissão masculina. Para o encerramento do nosso bate-papo, a gente está pedindo uma mensagem final para as nossas entrevistadas. Essa mensagem final, ela seria destinada às futuras gerações de mulheres que gostariam de ingressar no IPEA. Uma coisa interessante sobre o IPEA é que é uma instituição que você se sente mudando um pouco o mundo, sabe? Porque você vai trabalhar com questões econômicas, sociais, profundas, sobre fome, sobre igualdade, sobre trabalho, sobre economia e sobre inflação. E, no meu caso, inclusive, uma manchete de jornal de um estudo do IPEA pode mudar alguma coisa da Bolsa de Valores, pode mudar o destino de um país. Entendeu? Então, você sempre vai ter a oportunidade de se sentir importante enquanto pessoa, enquanto funcionário, você está sempre fazendo uma coisa importante. Em que você não esteja, por exemplo, escrevendo um texto, que é o meu caso, você é um pedacinho daquela engrenagem que vai ajudar a organizar um Bolsa Família, ajudar a organizar um programa relacionado à desigualdade. Então, tudo isso é importante. Então, o que eu acho mais importante em relação à IPEA é que você, principalmente, você não vai ter todos os dias uns iguais aos outros, e acho que no serviço público, eu imagino que seja meio maçante, às vezes, em alguns lugares, e no IPEA você não vai ter muito isso, né? Você vai ter um dia diferente do outro. Encerramos o nosso bate-papo. A AFPEA agradece a sua disponibilidade de participar do projeto, essa oportunidade que você nos dá de contar a sua narrativa, um pouco da sua narrativa e trazer força a isso. E nós desejamos que você continue nessa atuação em relação ao lado feminino, mesmo que aposentada, ainda tendo a sua voz sendo escutada. Agradecemos aos ouvintes e pedimos para que siga a AFPEA em nossas redes sociais para acompanhar esse e outros projetos. Até o próximo episódio.